Austin é uma grande cidade localizada no centro do Texas, ou seja, é a capital, que, segundo o censo de 2019, tinha população de 950 mil pessoas. Foi nessa cidade que, em 1991, moravam 4 mulheres, sendo elas Amy Ayers, de 13 anos, Elisa Thomas, de 17, Jennifer Harbison, também de 17, e sua irmã Sarah, de 15 anos. Foi na noite de 6 de dezembro de 1991, um crime envolvendo as 4 aconteceu. Crime esse ao qual não teve um culpado certo. Antes de irmos ao conteúdo, eu peço que você deixar o seu like e se inscrever no canal, caso goste do conteúdo. Jennifer Ann Harbison nasceu no dia 9 de maio de 1974, filha de Mike e Barbara Harbison, também sendo irmã de Sarah Louise, que nasceu em 28 de outubro de 1976. As duas, inicialmente, viveram com os pais na região de Texarkana, uma cidade também no Texas, também sendo irmã gêmea do Arkansas. Quando elas eram crianças, especificamente quando Jennifer tinha 5 e Sarah tinha apenas 2 anos, seus pais se separaram e elas acabaram indo morar com a mãe, a Barbara, na cidade de Austin. Barbara começou uma nova vida, conheceu um homem chamado Frank Sucari, um técnico de informática, e eles acabaram se casando posteriormente. E Jennifer e Sarah ganharam um padrasto. As duas cresceram na casa da mãe e do padrasto, nos subúrbios do lado norte da cidade. Elas frequentaram uma escola particular cristã durante o ensino médio, no mesmo lugar onde elas também iam à igreja nos fins de semana. Mesmo estudando em uma escola particular, elas gostariam de saber como era estudar em uma escola pública. Jennifer também estudou na Lanier High School, onde ela se tornou presidente da escola da Future Farmers of America, uma organização para jovens que querem uma carreira técnica para quem também apoia a educação agrícola. Ela correu um revezamento de 400 e 1.600 metros para a equipe de atletismo na escola e serviu como palestrante no mesmo. Segundo quem a conheceu, descreviam Jennifer como sendo teimosa, não tinha medo de dizer o que sentia, era muito querida por seus professores, amigos e funcionários da escola. Segundo um professor de geografia dela, Jennifer trazia alegria para a sala de aula, ela era muito animada com a vida e ele também disse que ela é uma das melhores alunas que a escola já teve. Em 1991, ela estava no último ano quando Sarah, sua irmã, também conseguiu entrar na Lanier High School, onde ela se destacou tanto como estudante, tanto como atleta. Sarah competiu nos times de basquete e vôlei da escola. Foi líder do time de líderes de torcida e também foi representante do conselho estudantil. Assim como sua irmã, Sarah também estava envolvido com a Future Farmers of America. Segundo o diretor da escola, Sarah era muito assertiva e entusiasmada. Uma líder, uma pessoa que deixava uma marca por onde passava. Enquanto Sarah estava começando o ensino médio, Jennifer queria trabalhar para ganhar dinheiro e se preparar para a faculdade, mesmo que sua mãe quisesse que ela aproveitasse aquele período de sua vida. Ela também acabou ganhando um Chevy S10, o que a deixou muito feliz. Uma das condições de manter o carro era de que ela ajudasse a pagar as parcelas e dar carona para Sarah de vez em quando. No que Jennifer concordou, já que ela e sua irmã tinham um bom relacionamento. Inicialmente, Jennifer trabalhou em uma mercearia que havia nas proximidades, mas depois ela conseguiu um emprego em uma loja de iogurtes congelados chamados I Can't Believe It's Yogurt, por recomendação de sua amiga Elisa, que disse que seria um bom trabalho. Por falar nela, Elisa Hope Thomas nasceu no dia 16 de maio de 1974, sendo filha de James e Maria Thomas. Assim como Jennifer e Sarah, ela também cresceu em Austin e também tinha uma irmã chamada Sonora. Quando Elisa tinha 7/8 anos, seus pais se separaram. James, seu pai, era um assistente social e, futuramente, acabou se casando novamente. Durante períodos de tempo, Elisa costumava ficar com sua mãe, enquanto Sonora ficava com seu pai. Ela também frequentou a Lanier High School, depois de se mudar de McAllen High School, já que a Lanier tinha o Future Farmers of America. Elisa adorava trabalhar e cuidar de animais. Ela até planejava ser veterinária após terminar o colegial. James, seu pai, diz que a filha era louca por animais e que no passado ela já teve em seu quarto lagostins e ratos, animais esses que ela demonstrava cuidar muito bem.
foi por conta do Future Farmers of America que ela e Jennifer se tornaram amigas. Elisa também era muito boa em mecânica, ela se destacou em aulas de soldagem e conserto de pequenos motores na escola, e até participou do programa de mecânica agrícola que a escola também oferecia. Essas aulas ajudaram muito quando ela conseguiu comprar seu primeiro carro, um Volkswagen Karmann Ghia 1971, de um tom de verde esmeralda. É dito também que, por mais que as pessoas achavam seu carro feio, Elisa amava usar o que ela aprendeu em mecânica para atualizar seu carro, tanto que alguns dias antes dos fatos ocorrerem, ela planejava pedir de Natal novas peças para seu carro que ela mesma queria substituir. Para conseguir seu carro, Elisa trabalhava na loja de iogurtes localizada Hillside Center, a noroeste de Austin. O trabalho lá era bem tranquilo, a iogurteria era um dos poucos trabalhos em que permitiam que os jovens tivessem realmente responsabilidade, além de poderem trabalhar sem supervisão. Após Jennifer também conseguir um emprego na loja, ela e Jennifer tinham alguns turnos durante a semana e, geralmente, nos finais de semana, as duas podiam trabalhar juntas, onde elas também conversavam bastante. E a última pessoa que está envolvida no caso é Amy Laith Ayers. Ela era filha de Robert e Pam Ayers, tendo Sean como irmão mais velho. Amy era uma grande fã de música country, amava muito os animais, especificamente gatos. Ela cresceu em um rancho e se acostumou com a cultura do lugar, onde ela se acostumou a acordar cedo desde os 3 anos de idade. O irmão de Amy participou do Future Farmers of America e também ajudou Amy a integrar no programa. Amy se encaixava perfeitamente na organização, já usando um chapéu de cowboy para ir à escola também. Mesmo sendo a mais jovem entre as integrantes do grupo, ela só tinha 13 anos quando os fatos ocorreram. Amy rapidamente se tornou amiga de Elise, Jennifer e Sarah. Alguns dias antes dos eventos ocorrerem, ela e Sarah planejavam fazer uma festa do pijama para colocar a vida uma da outra em dia, já que elas estavam um pouco distantes uma da outra. Era uma sexta-feira, dia 6 de dezembro de 1991. A rotina das meninas se seguia como o habitual. Após sair da escola durante a tarde, Jennifer passou na casa de seu namorado Sammy, que não tinha ido à escola naquele dia por ter comparecido a um funeral de um familiar. Os dois passaram um tempo juntos no apartamento dele. Por volta das 19 horas, Jennifer voltou para sua casa, pegou as roupas do trabalho, se arrumou e foi para a iogurteria. Mas antes, ela deixou Sarah, a sua irmã, e Amy num shopping próximo da loja. Elas passaram o dia no shopping. Essa era a primeira vez que elas iam ao shopping sozinhas. Depois, elas iriam fazer uma festa do pijama na casa de Sarah, pegando carona com Jennifer. Naquela noite, coincidiu de Elisa e Jennifer trabalharem por volta do mesmo horário. Elisa chegou às 7, enquanto Jennifer chegou às 8. Por volta das 9 horas, Jennifer buscou Sarah e Amy no shopping, e elas retornaram à loja. Por volta das 21h30, a mãe de Elisa apareceu na loja para ver como ela e suas amigas estavam. Isso era comum por parte dos pais dos adolescentes que trabalhavam naquele local. Isso ocorria especificamente nos fins de semana. Nada incomum estava acontecendo. Maria, a mãe de Elisa, comprou um iogurte e foi embora. A última venda feita naquela noite foi registrada como sendo feita às 22h42. E foi por volta desse mesmo horário que a loja começou a fechar. A regra da loja era de trancar o local 15 minutos antes de fechar e deixar que os últimos clientes saíssem e deixassem a chave na fechadura. Isso impedia que mais pessoas entrassem e protegia quem estava dentro da loja. Então, foi isso que Elisa e Jennifer fizeram. Uma delas já estava até começando a limpar as mesas e colocar as cadeiras em cima das próprias. Então, por volta das meia-noite, um patrulheiro da polícia relatou uma grande nuvem de fumaça que estava subindo do shopping onde a loja ficava, em West Anderson Lane. As equipes responderam rapidamente. No fim, eram 50 bombeiros lutando contra as chamas. A origem dessas chamas era a loja de iogurte I Can't Believe It's Yogurt. Nos restantes da loja, eles descobriram os corpos de 4 garotas: Jennifer, Amy, Elisa e Sarah, todas mortas. Nos dias seguintes, foi noticiado o que se sabia até então, até se tornando um dos crimes mais chocantes
da cidade de Austin. Tanto para a cidade, tanto para o departamento de polícia, que, por mais que já haviam investigado crimes similares, nenhum havia sido daquela magnitude. Na cena do crime, Elisa, Jennifer e Sarah foram encontradas nos fundos da loja, empilhadas perto do escritório, enquanto Amy foi encontrada próximo ao banheiro. Quando encontradas, todas estavam quase irreconhecíveis por causa das chamas. As chamas foram tão intensas que conseguiram derreter os degraus de uma escada de alumínio pesada, que estava na parte de trás da loja. Porém, elas tinham algo em comum. As 4 foram encontradas com balas na nuca. 3 delas foram amarradas e pelo menos 2 foram abusadas sexualmente. Na caixa registradora, faltavam cerca de $540. Além disso, a própria loja e os corpos das meninas pareciam estar encharcados com fluido de isqueiro. O que dava a entender é que havia ocorrido um latrocínio, que é roubo seguido de morte. A porta dos fundos estava destrancada. Possivelmente foi assim que quem havia cometido o crime havia fugido, já que a porta da frente estava trancada e as chaves foram encontradas dentro da loja. Os tiros das balas encontradas nos corpos delas eram compatíveis com armas calibre .22 e calibre .380. Mesmo que Elisa, Jennifer e Sarah tenham marcas parecidas, Amy era quem tinha as mais distantes. Isso porque, além de ela não ter sido encontrada no mesmo lugar que as outras, ela não havia sido muito carbonizada. Apenas 25% e 30% de seu corpo foi queimado. Além disso, ela foi encontrada, pelo que parecia, com um pano em volta do pescoço. A bala que ela levou na nuca não acertou seu cérebro, e sim saiu pela bochecha, acertando a mandíbula. Além disso, na autópsia, foi concluído que, após tudo isso, Amy ainda havia sobrevivido e que, após o incêndio começar, ela tentou rastejar para longe das chamas, indo em direção à porta dos fundos. Porém, ela não resistiu aos seus ferimentos. O problema que veio a dificultar o caso de ser solucionado era que muitas evidências acabaram por ser perdidas, tanto por conta do incêndio, tanto por conta da água. Por conta disso, a polícia não foi capaz de manter muitos detalhes escondidos antes que vazassem do departamento. Detalhes e fatos que, talvez, os levassem a quem teria feito aquilo com as garotas. Ainda segundo a polícia, nos dias posteriores, eles questionaram mais de 50 adolescentes que estavam pelo shopping. Eles os levaram a um grupo de jovens góticos do campo oeste, que, por um momento, foram considerados pessoas de interesse. Aparentemente, eles não foram considerados suspeitos formalmente. Além disso, também haviam, no geral, cerca de 342 pessoas de interesse no caso. Isso segundo os investigadores, também seguido de dezenas de confissões falsas. Também, nos dias que se seguiram, a Bryce Foods, empresa dona da franquia da loja de iogurte na época, reuniu uma recompensa de $25 mil para quem desse informações que levassem à prisão ou à condenação de quem havia cometido aquele crime. 8 anos após o assassinato ter ocorrido, uma primeira testemunha apareceu, por mais que ela não tenha visto em si o que realmente teria acontecido na loja. Lucella Jones contou que, na noite do dia 6 de dezembro de 1991, ela havia passado na loja de iogurte para comprar iogurte congelado para seu marido. Ela se lembra de ter visto 2 adolescentes sentados em uma mesa próximos à porta da frente. Eles eram os únicos clientes naquele momento. Ela diz que eles pareciam distraídos com algo que estava em uma sacola. Ainda segundo Lucella, os adolescentes pareciam comuns. Tinham cabelos longos e despenteados e pareciam ser de origem hispânica. Ela sentia um mal-estar sobre aqueles adolescentes. Em outubro de 1999, uma foto de um suspeito foi mostrada para Lucella, onde ela disse que ele se parecia demais com um dos homens que ela viu aquela noite. Além do que Lucella contou, um ex-policial militar, proprietário, dono de uma empresa de segurança na época, também relatou algo que aconteceu naquela noite. Daryl Croft conta que, na loja, haviam 2 casais e um jovem sozinho. E ele descreveu esse jovem como tendo voz profunda e um nariz grande, além de que ele parecia inquieto. Assim que Daryl entrou na loja, ele notou que o jovem parecia incomodado com o carro dele estar estacionado na frente da loja. Carro esse que tinha luzes similares à de uma viatura policial. Além disso, ele perguntou a Daryl se ele era mesmo um policial. Quando esse jovem entrou na fila, ele deixava e até conduzia outros clientes a pedirem antes dele.
quando chegou a vez de Daryl, ele recusou. Quando o jovem chegou ao balcão, ele só comprou um refrigerante, depois contornou o balcão e foi para os fundos da loja. Quando questionado a Elisa o que ele foi fazer, ela disse que havia deixado aquele jovem usar o banheiro dos fundos. Até o momento em que foi embora, Daryl nunca viu aquele jovem sair dos fundos da loja. Posteriormente, Daryl não foi capaz de identificar ou dar mais informações sobre aquele jovem. Porém, ele afirmou que aquela pessoa usava uma jaqueta verde muito similar às que se vendiam em lojas de excedentes militares. Outras testemunhas, como um casal que havia acabado de sair de um cinema, relatam que viram alguns indivíduos sentados a uma mesa próximo à caixa registradora. Eles usavam roupas pesadas que dificultavam de ver o rosto deles. Porém, dava para se notar que um deles tinha um porte físico grande, enquanto o outro era mais magro. Posteriormente, durante as investigações na loja, descobriram que as únicas cadeiras que não estavam em cima das mesas eram onde esses dois indivíduos estariam sentados. No dia 9 de dezembro, uma vigília em nome das vítimas do assassinato na loja de iogurte foi realizada na Igreja Católica de St. Louis. Mais de 1.000 pessoas compareceram e mostraram apoio às famílias das vítimas. Enquanto isso, a polícia buscava estender sua busca por testemunhas. Alguns dias depois, a autópsia dos corpos das garotas foram concluídas, o que já foi comentado. Além disso, com a ajuda do FBI, a polícia local divulgou como seria o perfil do ou dos assassino ou assassinos. Ele ou eles não teriam planejado o crime, porém conheciam bem a área, devido à fuga rápida e a capacidade dele ou deles de se afastarem rapidamente da cena do crime sem causar muito alarde. Foram, no mínimo, 2 pessoas que cometeram o crime, sendo o líder tendo uma personalidade dominante, enquanto o outro provavelmente sentiria remorso pelo crime. Eles também teriam cometido outros crimes menores envolvendo incêndios. No dia 14 de dezembro de 1991, 8 dias após os assassinatos terem ocorrido, um jovem chamado Maurice Pierce foi preso por porte de arma de fogo no North Cross Mall, assim como seu amigo Forrest Wellborn também foi preso. Nessa época, eles tinham entre 15 e 16 anos na época. Durante uma entrevista com detetives sobre a arma, Maurice admitiu que aquela é uma das armas do crime dos assassinatos da loja de iogurte. Mas ao mesmo tempo em que ele disse isso, ele também disse que havia emprestado a arma de seu amigo Forrest. Porém, Maurice também confessou ter fugido de Austin no dia seguinte do crime ter ocorrido, juntamente com Forrest, Robert Springsteen e Michael Scott, a quem ele disse que roubou uma Nissan, e eles foram até San Antonio para dar uma escapada para o fim de semana. Naquele momento, a confissão de Maurice foi como uma pequena conquista para a polícia de Austin, já que era um passo a mais para o crime ser resolvido, ou não. Posteriormente, Maurice e Forrest fizeram testes de polígrafo, a qual eles passaram. Também fizeram entrevistas e interrogatórios sobre o envolvimento deles no caso. Enquanto Maurice não dizia muita coisa, além do que ele já havia, entre aspas, confessado, Forrest negou ter envolvimento no caso. Porém, os dois admitiram estar na mesma rua onde o crime aconteceu naquela noite. Porém, isso não significava nada. Além de que a arma calibre .22 não foi uma prova suficiente para os ligar aos assassinatos. Depois, eles acabaram sendo inocentados de qualquer envolvimento. Nesse momento, depois, com o passar de semanas de investigações, a esperança do crime ser resolvido diminuía cada vez mais. Isso considerando que haviam 6 investigadores trabalhando em tempo integral no caso, assim como, posteriormente, uma equipe de força-tarefa também foi designada ao caso. A polícia até tentou fazer ligação desse caso com outros crimes similares que haviam ocorrido na área, mas aparentemente não houve tal conexão. Houve a especulação de que haviam sido viciados em drogas que haviam na área que haviam cometido o crime. Porém, isso não os levou a nada. Em um momento, em uma ligação do 911, foi informado que os assassinos usavam um tipo específico de carro e até foi entregado o número da placa do veículo. O veículo e o dono foram investigados. Porém, eles mostraram ter um forte álibi. No fim de dezembro, a polícia deixou claro que eles não tinham nenhum suspeito ou pessoa de interesse no caso, já que quem havia sido investigado até aquele momento
ou apresentou confissões falsas ou tinham álibis que mostravam que eles não estavam na loja ou nas proximidades naquela noite. Outro possível suspeito que poderia ter cometido o crime era Kenneth Allen MacDuff, um serial killer que estava naquela região e que matou cerca de 9 a 15 pessoas, no Texas. No dia em que sua execução aconteceu, ele admitiu ter cometido os assassinatos da loja de iogurte. Porém, ele acabou sendo descartado no caso após investigações concluírem que as amostras coletadas nos restantes da loja não eram compatíveis com o DNA dele. Kenneth foi morto em 1998 por injeção letal. Durante o ano de 1992, as investigações se arrastavam e não mostravam que chegariam a uma solução. Em outubro, 2 homens foram presos pelo sequestro e abuso de uma mulher, cometido em novembro de 1991. Supostamente, eles teriam confessado ter envolvimento no caso, porém, eles também foram descartados como pessoas de interesse pelo fato de não houverem provas. Eles foram acusados por outros crimes, mas não o da loja de iogurte de 1991. É somente em 1999 que uma nova investigação sobre o caso foi reiniciada. Uma nova força-tarefa de detetives estavam trabalhando novamente para tentar solucionar o caso. Uma coletiva de imprensa foi feita, onde um sargento disse que uma prisão era iminente. E em 6 de outubro de 1999, contou-se que 4 jovens foram presos e eram acusados do assassinato de Elisa, Jennifer, Sarah e Amy. Dentre os suspeitos citados, apenas os nomes de 2 foram revelados, sendo eles Maurice Pierce e Forrest Wellborn. Os jovens que foram pegos com uma arma próximo ao shopping nas redondezas da loja de iogurte. Investigações começavam a ser feitas acerca de Maurice e Forrest, assim como de Michael Scott e Robert Springsteen. Foi descoberto que Forrest, Michael e Robert estudaram na McAllen High School, na época em que o crime ocorreu. Elisa era quem estudava nessa escola até ser transferida, porém não há indicações ou fatos que mostrava que ela conhecia algum dos 4 homens, mas em diferentes períodos, os 3 desistiram da escola. Robert saiu em dezembro de 91, apenas algumas semanas após o crime ter acontecido. Michael saiu em 1992 e Forrest em 1993. Na época, em dezembro de 1991, exceto Michael, que tinha 18 anos, os outros eram menores de idade, com os 4 sendo levados sob custódia, baseando-se somente nas confissões de Maurice quando ele tinha 16 anos, mas também de Robert e Michael, que confessaram em setembro daquele ano. Em uma entrevista com Michael, que durou cerca de 4 dias, com quase 18 horas cada, ele começou a contar o que teria acontecido naquela noite. Ele contou que, enquanto Forrest cuidava da porta dos fundos, Michael, Maurice e Robert roubaram, abusaram e mataram as garotas, depois incendiando a loja. Tudo aparentava encaminhar para o fim do caso. O julgamento dos 4 era aguardado, enquanto eles estavam presos. Mesmo que Robert e Michael tenham confessado, Forrest e Maurice negaram ter envolvimento no caso. As autoridades até tentaram indiciar Forrest pelo crime, porém, eles não tinham provas que o ligasse ao crime. Então, as acusações de Maurice também foram retiradas por falta de provas. Porém, em 14 de dezembro de 1999, o julgamento de Robert pelo assassinato de Amy Ayers começou. Então, em 28 de dezembro, que Robert e Michael acabaram sendo indiciados pela mesma acusação. É somente em setembro de 2001 que o julgamento de Robert começa. Isso depois de ele ter desmentido sua suposta confissão e ter se declarado inocente. Mas ainda assim, a promotoria continuou com a acusação do assassinato de Amy contra os 2. Em junho de 2001, Robert Springsteen foi condenado à morte após 2 dias de deliberação pelo assassinato de Amy Ayers. Enquanto isso, Michael e Maurice, que voltou para a prisão em 2000, esperavam seus julgamentos. Isso porque não foi possível comprovar que Forrest estava envolvido nos assassinatos das garotas. O julgamento de Michael começou em junho de 2002, sendo quase totalmente focado em sua confissão, que ele também retirou com seus advogados, alegando que ele havia sido coagido a confessar. Porém, o maior problema de acusar Michael de algo relacionado ao crime é que não havia nenhuma evidência física ou avistamento de alguma testemunha que tenha visto ele ou
alguns dos outros aos arredores da loja. O julgamento dele continuou e em 22 de setembro de 2002, Michael Scott foi condenado à prisão perpétua e o julgamento de Maurice foi marcado para 21 de abril de 2003. Porém, em janeiro, por conta de Maurice, Robert e Michael terem retirado suas supostas confissões, em janeiro de 2003, Maurice, que segundo o processo teria sido o líder, foi liberto de sua custódia. Posteriormente, as acusações de assassinato contra ele também foram retiradas, por mais que os investigadores ainda achavam que ele era um suspeito. Na época, antes de ser preso, Maurice já estava casado e até tinha uma filha. Nos anos seguintes, Michael e Robert, que estavam presos, apelaram de suas acusações. Enquanto isso, a condenação de Robert mudou. Foi de pena de morte para prisão perpétua, assim como a de Michael já estava. Em maio de 2006, o tribunal decidiu anular a condenação de Robert, declarando que ele havia sido julgado injustamente. Posteriormente, essa decisão foi apelada, porém, a Suprema Corte negou-se a ouvir o recurso. Em 2008, a defesa pediu a realização de testes de DNA mais avançados que reexaminariam amostras retiradas dos corpos das vítimas, assim como das roupas que elas estavam usando naquela noite. Ainda no mesmo ano, foi relatado que um DNA de um homem não identificado foi encontrado nas partes íntimas de Amy Ayers. Analisando esse DNA, foi comprovado que nenhum deles era compatível com nenhum dos 4 homens que haviam sido acusados. Porém, mesmo com esse DNA, amostras que eram tão pequenas que eles não puderam ser submetidas ao banco de dados de DNA. Essas amostras, até os dias de hoje, permanecem não tendo um dono reconhecido. No verão do ano de 2009, quase uma década de Robert e Michael já estarem presos, novos julgamentos para eles são programados para recomeçar. É então, no dia 24 de junho de 2009, que uma ordem de soltura para Michael Scott e Robert Springsteen foi feita, e eles são libertos na tarde do mesmo dia. Alguns meses depois, as acusações contra os dois acabaram sendo rejeitadas, encerrando oficialmente esse capítulo da vida deles. Porém, no Natal de 2010, uma tragédia ocorreu. Maurice, após fugir de seu carro após uma parada de trânsito de rotina, foi morto por policiais. Atualmente, nenhum deles foi oficialmente exonerado do caso, mas após 30 anos, nenhuma evidência contra eles foi apresentada. Quanto aos DNAs encontrados nos corpos, foram identificados 3 DNAs de pessoas diferentes e que não foram identificadas. Atualmente, essa é a única prova que resolveria o caso. E o que aconteceu na loja de iogurte I Can't Believe e de iogurte na madrugada de 6 de dezembro de 1991 e quem matou Elisa Thomas, Jennifer Harbison, Amy Ayers e Sarah Louise ainda é um mistério até hoje. Mais de 30 anos que o caso permanece sem uma solução ou culpados.